E o verão traz o calor e também as tempestades. E um dos perigos dessa época são os raios, que devem ter maior incidência este ano no país. Uma pesquisa apontou que esse aumento está relacionado ao fenômeno climático El Niño. E saiba como se proteger das descargas elétricas na reportagem de Ana Paula Neves. Estamos diante de um sobrevivente. Altair foi atingido por um raio. Eu sou um privilegiado de estar aqui, né? Sim. Como a maioria das pessoas que são atingidas por raios, infelizmente, falecem, né? E eu sobrevivi e estou aqui contando a história. Altair Ramos é preparador físico, treinava os jogadores do São Paulo Futebol Clube e estava habituado a ficar no campo em dias chuvosos. O dia estava chovendo, chuviscando e relampeando, ó. E aí eu fiquei no campo, eu falei que ia ficar no meio do campo junto com os jogadores, fazendo rodinha, batendo bola ali. E quando o Muricy sentou no banco lá de reserva, que é com cobertura, olhou para o campo e me viu lá, um raio batendo na minha cabeça, me levantando 1 metro, 1,5 metros. E eu caí com parada cardiorrespiratória. Os jogadores me ajudaram nos primeiros socorros, me levaram para o hospital e aí fizeram vários exames. Fiquei 1 semana no hospital fazendo vários exames, tudo. O Brasil é o país com maior índice de raios no mundo todo. Cerca de 78 milhões de descargas elétricas atingem o solo durante o ano. A intensidade do raio é medida através da corrente elétrica, né? Então a corrente elétrica de um raio varia numa faixa de 2.000 até 200.000 amperes, né? Ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Só para a gente fazer uma comparação, um chuveiro, a corrente é em torno de uns 30 amperes. Então a corrente do raio pode ser de 1000 vezes ou mais até maior do que a corrente que passa no chuveiro. Queimou o tornozelo, tem a cicatriz aqui até hoje, olha aí. Olha. Cicatriz desse tênis aqui, ó, entendeu? Que queimou a meia, queimou essa meia aí. O verão concentra quase metade das ocorrências de raios, por conta do calor e da umidade. Essa combinação forma nuvens com até 15 quilômetros de altura e dentro delas acontece a formação da descarga elétrica. O raio é um canal, né? Ele começa a se propagar, em geral, da nuvem para a terra. E à medida que ele se aproxima do solo, ele vai ver qual é o local mais favorável para ele, vamos dizer assim. E o local mais favorável, em geral, é o ponto mais alto daquela região. Cerca de 300 brasileiros foram atingidos por raios em 2018. São Paulo é o estado com mais mortes. Lucileia Barbosa da Silva, de 40 anos, e Thaís Maime Oyama, de 11, foram as vítimas fatais. Eram mãe e filha. Estavam em Registro, cidade a cerca de 160 quilômetros da capital paulista, quando a tragédia aconteceu. Garoava quando mãe e filha colhiam frutas direto da árvore e foram atingidas por um raio. As duas morreram. Professor, por que uma árvore é tão perigosa antes mesmo da chuva forte cair, hein? A árvore é perigosa porque ela é um ponto alto, né? Então, portanto, um ponto preferencial do raio. Então a chance do raio cair na árvore, naquele local, é alta. E se a pessoa estiver perto da árvore, então existe a possibilidade de uma parte da corrente do raio atingir a pessoa, provocando então um acidente. Nunca fique embaixo de uma árvore quando as nuvens de chuva começarem a se formar ou já estiver chovendo. Há 2 possibilidades de acidente. Se ela estiver muito próxima da árvore, mesmo que não esteja tocando na árvore, a corrente do raio atinge a árvore fica como se ela ficasse com uma alta tensão, e a pessoa estando próxima da árvore que está com alta tensão, pode haver uma descarga elétrica da árvore para a pessoa e uma parte da corrente passa por ela. E uma outra coisa que também acontece é que essa corrente que atingiu a árvore se dissipa no solo, se distribui no solo, e cada ponto do solo fica com um potencial diferente. Isso vai fazer com que circule uma corrente, uma parte da corrente do raio, pelo corpo da pessoa, entrando em um pé e saindo pelo outro. O melhor é sair da rua e encontrar abrigo dentro de um comércio, prédio ou até entrar no ônibus. O carro com teto metálico, se ele for atingido, a corrente elétrica vai se distribuir pela superfície e vai até o solo e, né, sem grandes problemas, né? Dona Maurides prefere se prevenir. Agora, no verão, só sai de casa se estiver de volta até as 2 da tarde, antes das pancadas de chuva típicas da estação.
Mesmo morando em apartamento, a senhora ainda se sente insegura quando está chovendo? Sim. É mesmo? É. Mas com raio, a senhora acha que um raio vai cair aqui dentro? Pode ser. É. Ele cai 2 vezes no mesmo lugar. Isso é verdade, cai mesmo, né? É. O que a senhora faz quando começa a chover? Quando eu já vejo que vem chuva, eu já vou fechando a janela para não precisar ir na hora do raio. Desligo a televisão, sento, fico quietinha. Sempre eu nunca tô sozinha, mas quando tô sozinha é um pavor, né? Fica sentadinha aí. Eu fico sentadinha, mas o marido também tem medo, mas ele não demonstra. E ele fica sentado aqui, no Fica caso. sentadinho. Ficam os dois, então, assim, ó, mãozinha assim, durinhos. Aí eu aproveito e me agarro. Eu tô achando que isso aqui é desculpa para namoro, sabe, assim? E aí a senhora fala ao telefone, o que a senhora faz? Não atendo telefone, não. Dentro de casa, por exemplo, a pessoa deve evitar tocar em objetos, aparelhos eletrodomésticos ligados à rede elétrica, né? Porque pode cair um raio naquele local, uma parte da corrente vai passar pela fiação, né, que é metálica, boa condutor de eletricidade, e se naquele momento tiver um azar, a pessoa estiver tocando no equipamento, uma parte dessa corrente pode passar por ela, ela pode sofrer um choque ou, no caso mais grave, pode até morrer. Aprendeu com a mãe a respeitar a força da natureza e ensina a neta essa precaução. Então ela fica desesperada, né? Mas eu não tenho muito medo, não. Ela me ensinou algumas coisas e eu sigo o que ela me ensina, né? Eu falo pra ela, relaxa, fica tranquila, respira. E ela fica um pouco melhor. Fofura! Nenhum conhecido ou parente da dona Maurides foi atingido por um raio. Que continue assim. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta um aumento do número de raios neste verão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por isso, fique de olho no céu. Se o tempo fechar, procure abrigo, mesmo se não tiver caído nenhuma gota de chuva ainda. O Altair nunca mais se descuidou. E aí, Zé, chove ou não chove? Tem que se preocupar mesmo. Afinal, sobreviver a um raio é ter uma segunda chance de vida. Eu vejo o tempo tá feio, eu que fico mais em campo de futebol, já paro o treino, né? Por causa de um treino que vai acontecer, coisa pior. É melhor evitar. E para quem acha que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar e que por isso o Altair pode ficar tranquilo, ouça o coordenador do Centro de Estudos em Descargas Atmosféricas e Alta Tensão da USP. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Sim, o raio pode cair mais de 2 vezes, pode cair muitas vezes no mesmo lugar, se esse lugar for um lugar alto, como uma torre, um prédio muito alto. Então, realmente, nesse caso, o raio pode cair diversas vezes. Quem inventou esse ditado, então, não sabia nada de raio, né? É verdade. Então... Você tem que agradecer a Deus todos os dias aqui, porque sobreviver a um raio, me senti super bem, me senti todo dia, estou sempre disposto aí, não tem tempo feio para mim não. Não é qualquer raiozinho que me derruba não. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.